Filho adotivo tem os mesmos direitos de herança dos filhos biológicos? Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada especialista em direito de herança e inventário. Nesse canal, nós só falamos de processo de inventário e partilha de bens em vida. Então, fique ligado se você é interessado nesse conteúdo. Embora esse tema possa ser um pouco polêmico e gerar alguns conflitos familiares, às vezes a primeira coisa que eu tenho que dizer para você que está em um processo de sucessão, seja por testamento, inventário ou qualquer outra forma, é que a legislação é bem clara com relação a esse assunto. E muita gente acaba achando que pelo fato de o filho ser adotivo, tem alguma diferença legal na hora de fazer a partilha de bens. E isso não é verdade. Os filhos adotivos, pela lei, são considerados tão filhos quanto os filhos biológicos. Mas é claro, há algumas questões que precisam ficar claras, principalmente quando o filho adotivo não foi registrado da maneira correta pelos pais, ou quando há algum problema legal e por aí vai. Nesse vídeo hoje eu vou trazer alguns conceitos importantes para que vocês tenham mais clareza quanto a esse tema. Além dos casos de adoção, eu também vou falar sobre a filiação socioafetiva, que pode ser conseguida até após a morte do pai ou da mãe. Primeiramente, vamos definir o que é adoção. A lei fala sobre o tema, que é uma lei nacional de adoção. Ela foi promulgada desde 2019. Além de tudo, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aponta alguns aspectos jurídicos sobre a adoção e explica como ela deve ser feita. De acordo com essas legislações, a adoção é um processo legal em que uma pessoa ou um casal, assume a responsabilidade de pais perante uma criança, que não é sua descendência ali, biológica, de sangue. Quando se adota uma criança, o adotante passa a ter os mesmos direitos e deveres que um pai ou uma mãe biológico. Por esse motivo, não há nenhum tipo de distinção que pode ser feita entre o filho adotivo e o filho biológico. Ao adotar uma criança, o adotante recebe todos os direitos e responsabilidades de um pai ou de uma mãe biológico. Legalmente, não há nenhuma distinção entre esse filho adotivo e o filho biológico. Entre as características principais da adoção está o fato de que a criança e o adolescente formam um vínculo afetivo, emocional com o pai e a mãe, além de se tornar uma parte integrante ali da família, compartilhando esses mesmos direitos que qualquer outro filho tem, inclusive a herança. Já a filiação socioafetiva funciona de uma forma diferente, pois geralmente ela se dá quando a pessoa adotada já está numa idade às vezes até avançada, não sendo necessariamente um menor de idade. Um exemplo de adoção de adulto muito conhecida é a do cantor Milton Nascimento e do seu filho Augusto, que foi adotado aos 23 anos, enquanto o cantor já tinha 75. Augusto tinha uma mãe biológica, a qual ele conhecia, e o pai era desconhecido. O Milton Nascimento resolveu adotá-lo após alguns problemas de saúde. Eu estou deixando alguns detalhes dessa notícia aqui na descrição, ok? Nesse caso, como o filho já era adulto e consciente de seus atos, os direitos legais não precisaria de uma sentença ali, como é o caso da adoção. Bastaria que ambos fossem no cartório e formalizassem essa vontade de adoção. E nesse caso de filiação socioafetiva, há alguma diferença? Não. Como a relação, a herança, os direitos continuam sendo os mesmos de um filho biológico. Isso vai significar, por exemplo, que o Augusto, filho adotivo do Milton Nascimento, possui os mesmos direitos de herança que um filho biológico teria, sem qualquer distinção. A filiação socioafetiva, sendo reconhecida e formalizada legalmente, assegura todos os direitos e deveres presentes na relação parental, incluindo o direito de herança, ao nome de família e ao afeto. Há ainda a possibilidade da filiação socioafetiva ser reconhecida após a morte. Nesse caso, o processo judicial se inicia por meio de uma manifestação de interesse no reconhecimento dessa relação afetiva por parte da pessoa que quer ser reconhecida como filha ou filho de uma pessoa que já faleceu.
Este caso é mais complexo, porque ele depende de uma decisão judicial que deve levar em conta a existência de provas robustas dessa relação, como testemunhas, documentos, fotos e outros registros que demonstrem essa existência de vínculo familiar afetivo duradouro. Se o juiz reconhecer esse vínculo entre o falecido e o requerente passa a se encaixar na condição de filho e aí sim ele tem todos os direitos de um filho biológico que foi adotado. Então, mesmo no caso da filiação socioafetiva pós-mortem, o filho também tem direito a fazer parte da partilha e da herança, respeitando as regras do direito sucessório. Bom, brava gente brasileira, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a entender quais são os direitos dos filhos adotivos. O meu escritório fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós atendemos todo o Brasil de forma online. Toda semana temos vídeos sobre inventário e partilha de bens nesse canal. Então, se você quer me conhecer melhor, eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima!